Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de expansão da mente e do espírito. Hoje, quero começar com uma provocação que talvez faça você pausar o que está fazendo agora e refletir profundamente. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades como um ímã, enquanto outras, por mais que trabalhem arduamente, parecem estar sempre correndo atrás do próprio rabo, presas em um ciclo de sobrevivência? Muitas vezes, somos levados a acreditar que a diferença reside na sorte, na herança ou em algum talento inato misterioso. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira barreira, o verdadeiro muro que separa a estagnação da prosperidade extraordinária, não é físico, nem financeiro, mas sim puramente mental? Hoje, vamos explorar as distinções fundamentais que Keith Cameron Smith identificou, navegando pelas águas profundas que separam os ricos dos pobres, os vencedores dos perdedores e os empreendedores dos empregados. Não estamos falando de quanto dinheiro você tem no banco hoje, mas de como o seu software mental está programado para lidar com a vida. Vamos começar desvendando a relação mais fundamental que existe, a sua relação com o tempo. É fascinante observar que a sociedade pode ser dividida não apenas por classes econômicas, mas por horizontes temporais. Pense nisso por um instante. A pobreza extrema tende a forçar a mente a pensar apenas no hoje, na sobrevivência imediata. A classe média, por sua vez, muitas vezes vive presa ao ciclo mensal, preocupada com as contas que vencem ao final de 30 dias. Mas as mentes verdadeiramente ricas, aquelas que constroem impérios e legados, operam em uma frequência completamente diferente, elas pensam em anos. E os muito ricos, em décadas. Essa visão de longo prazo é o que permite a paciência, o planejamento estratégico e a capacidade de sacrificar um prazer momentâneo em prol de uma liberdade duradoura. Quando você estende o seu horizonte temporal, você para de reagir às urgências e começa a desenhar o seu destino. É a diferença entre plantar uma flor que dura uma estação e plantar um carvalho que fará sombra para os seus netos. E é justamente essa visão de longo prazo que nos leva a observar sobre o que essas pessoas conversam. Se fôssemos invisíveis e pudéssemos escutar as conversas em diferentes estratos sociais, notaríamos um padrão revelador. Mentes que permanecem na escassez tendem a gastar uma quantidade enorme de energia falando sobre pessoas ou coisas. É a fofoca, é o julgamento, é a discussão sobre o vizinho, sobre a celebridade, ou sobre o carro novo que alguém comprou. Por outro lado, as mentes prósperas, aquelas que estão moldando o futuro, falam sobre ideias. Elas discutem conceitos, inovações, projetos. Falar sobre pessoas muitas vezes nos mantém presos a comparações e sentimentos inferiores. Enquanto falar sobre ideias expande a nossa criatividade e abre portas para soluções que ainda não existem. A ideia é a semente de toda a riqueza. E se o seu solo mental estiver ocupado com ervas daninhas de fofocas, não haverá espaço para a prosperidade crescer. Seguindo esse fluxo de pensamento, chegamos a uma das distinções mais práticas e dolorosas para muitos. A diferença entre trabalhar por um salário e trabalhar por lucro. Fomos condicionados, desde a escola, a buscar um bom emprego e um salário seguro. E não há nada de errado inerente a isso, exceto pelo fato de que o salário tem um teto. Ele é limitado pelo seu tempo, e o tempo é um recurso finito. Keith Cameron Smith compartilha suas próprias experiências. Desde vender palitos de dente com sabor de canela na escola até revender bolas de golfe recuperadas de lagos. Ele percebeu cedo que o lucro, a diferença entre o custo de algo e o valor pelo qual você o vende, é escalável. O lucro não depende apenas das suas horas trabalhadas, mas da sua inteligência, do sistema que você cria e do valor que você entrega. Enquanto a mentalidade de empregado busca um aumento anual para cobrir a inflação, a mentalidade empreendedora busca criar ativos que gerem renda passiva, trabalhando incansavelmente não apenas para ganhar dinheiro, mas para construir riqueza que se sustente sozinha. É a transição de ser a peça da máquina para ser o dono da máquina. Mas para fazer essa transição, é necessário abraçar algo que a maioria das pessoas foge, a mudança e o risco. Aqui reside um abismo gigantesco entre os vencedores e aqueles que apenas reclamam.
A mentalidade de pobreza teme a mudança, ela vê como uma ameaça à segurança, algo que vai desestabilizar o pouco que se tem. Já a mentalidade de riqueza vê a mudança como a única constante, mais importante, como uma oportunidade. Eles entendem que sem mudança não há crescimento. E isso se conecta diretamente com a coragem de assumir riscos calculados. Note que eu disse calculados. Não se trata de apostar tudo cegamente, mas de ter conhecimento suficiente para iluminar a escuridão do medo. O medo é, muitas vezes, apenas a ausência de informação. Quando você estuda, quando você se prepara, o que antes parecia um risco aterrorizante torna-se um passo lógico. Os vencedores perguntam: o que de melhor pode acontecer, enquanto os perdedores paralisam pensando: e se eu perder tudo? Essa sutil mudança na pergunta interna altera completamente a trajetória de uma vida. E falando em perguntas internas e aprendizado, chegamos a um ponto crucial sobre a educação. Existe uma crença limitante de que a educação termina quando recebemos o diploma. Para os ricos e bem-sucedidos, a formatura é apenas o começo. Eles são aprendizes vorazes e eternos. Enquanto a massa gasta horas intermináveis em entretenimento, assistindo à vida de outras pessoas na TV ou nas redes sociais, os líderes estão investindo em sua própria autoeducação. Eles leem, frequentam seminários, contratam mentores. Eles entendem que o seu nível de renda raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Se você quer ganhar mais, você precisa se tornar mais. A biblioteca de uma pessoa muitas vezes diz mais sobre o seu futuro financeiro do que o seu guarda-roupa. O conhecimento especializado, aplicado com sabedoria, é a alavanca mais poderosa do mundo. Agora, vamos tocar em um aspecto que muitas vezes é mal compreendido: a generosidade. Há um mito de que para ser rico é preciso ser ganancioso ou tirar dos outros. A realidade observada, no entanto, é o oposto. A verdadeira riqueza flui através da generosidade. A mentalidade de escassez segura, retém, com medo de que acabe. A mentalidade de abundância doa, compartilha, sabendo que o universo opera em um fluxo de troca. Keefe conta histórias tocantes sobre dar gorjetas generosas ou ajudar estranhos, não apenas pelo impacto na vida do outro, mas pelo que isso faz com a sua própria psicologia. Quando você doa, você envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente de que há o suficiente e de que eu sou capaz de gerar mais. Isso quebra as correntes do medo e da avareza. A generosidade não é apenas um ato moral, é uma estratégia de prosperidade. Quem planta sementes em abundância, colhe florestas. Essa postura proativa nos leva a diferenciar profundamente o vencedor do queixoso ou da vítima. Talvez esta seja a distinção mais difícil de engolir, mas a mais libertadora. O vencedor assume 100% de responsabilidade por sua vida. Não 50%, não 90%, mas 100%. Quando algo dá errado, o perdedor aponta o dedo: foi a economia, foi o governo, foi o sócio, foi o cônjuge. O vencedor olha no espelho e diz: o que eu fiz ou deixei de fazer que contribuiu para isso? E o que posso fazer agora para mudar? Há uma história poderosa sobre um fracasso empresarial de Keefe, onde ele perdeu muito dinheiro em uma cafeteria. Enquanto ele culpava o sócio, ele sofria e permanecia estagnado. No momento em que sua esposa o confrontou e ele aceitou que a escolha do sócio, a gestão do dinheiro e a falta de liderança eram responsabilidade dele, ele se libertou. Assumir a culpa não é sobre se punir, é sobre recuperar o poder. Se a culpa é dos outros, você é uma vítima e tem que esperar que eles mudem para que sua vida melhore. Se a responsabilidade é sua, você tem o poder de mudar tudo agora mesmo. E dentro dessa dinâmica de responsabilidade, surge a forma como lidamos com os problemas. O empregado ou a pessoa de mentalidade fixa tende a procurar soluções rápidas, curativos temporários para aliviar a dor imediata. O empreendedor, o visionário, busca soluções de longo prazo. Eles não querem apenas apagar o incêndio, eles querem instalar um sistema à prova de fogo. Isso exige mais esforço no início, exige pensar sistemicamente, mas libera uma quantidade imensa de tempo e energia no futuro. É a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar, aplicado à própria gestão da vida e dos negócios.
Eles constroem sistemas, criam processos e buscam a raiz das questões, não apenas os sintomas. Conectado a isso está a capacidade de foco. Em um mundo de distrações infinitas, a capacidade de manter o foco é um superpoder. Os vencedores focam no que querem, enquanto os perdedores focam no que não querem ou no que temem. Parece simples, mas observe seus pensamentos por um dia. Quanto tempo você passa ruminando sobre problemas, medos e cenários catastróficos? Isso é focar no que você não quer. A mente rica disciplina-se para visualizar o objetivo, a solução, o crescimento. E esse foco não é apenas mental, é comportamental. É saber dizer não para o que é bom, para poder dizer sim para o que é ótimo. É entender que tentar fazer tudo ao mesmo tempo é a receita perfeita para a mediocridade e o esgotamento. Outro ponto fascinante é a dinâmica social, com quem você está voando. Há um ditado que diz que é difícil voar como uma águia se você está ciscando com os perus. O ambiente social é contagioso. Se você está cercado de pessoas que reclamam, que vivem no passado, que temem o futuro, é quase impossível manter uma vibração de crescimento. Os empreendedores e as pessoas de sucesso protegem o seu ambiente. Eles buscam a companhia de quem os desafia, de quem já está onde eles querem chegar. Não é arrogância, é sabedoria. Eles entendem que as atitudes, o vocabulário e as crenças são transferíveis. Se você quer ser mais saudável, ande com atletas. Se quer ser mais rico, ande com investidores e empreendedores. Se quer ser mais feliz, afaste-se dos queixosos crônicos. A sua rede de contatos é o seu patrimônio líquido, não apenas em dinheiro, mas em mentalidade. E falando em vocabulário, a linguagem que usamos molda a nossa realidade. O perdedor usa uma linguagem de obrigação e impotência: eu tenho que fazer isso, eu não consigo, é impossível. O vencedor usa uma linguagem de escolha e possibilidade: eu escolho fazer isso, como posso fazer isso, vou encontrar uma maneira. As perguntas que fazemos a nós mesmos determinam o foco da nossa mente. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, que leva à vitimização, o vencedor pergunta: o que posso aprender com isso, ou como posso usar isso a meu favor? Essa pequena mudança gramatical altera a química do cérebro, transformando problemas em quebra-cabeças a serem resolvidos. Por fim, precisamos falar sobre a resiliência e a visão de fracasso. Para o empregado ou a pessoa com mentalidade de escassez, o fracasso é o fim, é uma vergonha, é a prova de sua incapacidade. Para o empreendedor e a mente rica, o fracasso é apenas feedback. É um dado. É a vida dizendo: não é por aqui, tente outro caminho. Eles farão rápido, aprendem rápido e seguem em frente. Eles entendem que o oposto de sucesso não é fracasso, o oposto de sucesso é não tentar. A única falha real é a desistência ou a inércia. Eles abraçam o risco porque confiam em sua capacidade de lidar com as consequências. Eles não buscam a segurança de um porto, eles buscam a aventura do mar aberto, sabendo que é lá que estão os novos continentes. Ao percorrermos todas essas distinções, percebemos que a riqueza, o sucesso e a liberdade não são acidentes. São resultados deliberados de uma forma específica de pensar e agir. Não é algo que acontece com você, é algo que você faz acontecer. Requer vigilância constante, porque o mundo ao nosso redor muitas vezes nos empurra para a mediocridade, para a reclamação e para o curto prazo. Requer a humildade de aprender, a coragem de mudar e a persistência de não desistir quando as coisas ficam difíceis. Então, o convite que fica hoje é para uma autoanálise honesta. Onde você tem operado com a mentalidade de escassez? Onde você tem sido um queixoso em vez de um vencedor? Em que áreas você tem buscado segurança em vez de oportunidade? Não se julgue por isso, apenas observe. A consciência é o primeiro passo para a transformação. Escolha uma dessas distinções para trabalhar esta semana. Talvez seja parar de reclamar por 10 dias consecutivos. Talvez seja ler um livro em vez de assistir a uma série. Talvez seja assumir total responsabilidade por um problema que você tem ignorado. Seja o que for, comece. Porque a distância entre quem você é e quem você quer ser é preenchida pelas escolhas que você faz agora.
A riqueza começa na mente, transborda para as ações e, finalmente, se manifesta no bolso e na vida. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Que você possa, a partir de hoje, pensar maior, agir com mais ousadia e viver com a plenitude que você merece. Até o próximo episódio.